Fala pessoal, beleza? Eu venho aqui responder questões sobre reações químicas orgânicas. Então bora lá. Em condições adequadas, o etanol, quando tratado com ácido clorídrico concentrado, pode sofrer reações de substituição, enquanto que quando tratado com ácido sulfúrico concentrado, pode sofrer reações de desidratação intermolecular. Os produtos, a questão é que os produtos orgânicos formados nessas duas reações são respectivamente. Então a gente vai partir do etanol, certo? Que foi dado aqui no enunciado. O etanol, a sua fórmula é essa daqui, certo? A gente tem aqui a hidroxila e a gente tem dois caminhos, né? A gente tem o caminho em que a gente tratou com HCl concentrado e vai ocorrer uma reação de substituição, como disse aqui no enunciado, e essa substituição vai ser como? A gente vai trocar uma coisa pela outra. A gente vai fazer uma troca de nucleófilos. A gente vai tirar o Cl e vai colocar no lugar do OH. Então vai ficar CH3, CH2, Cl, e esse OH vai ficar com o hidrogênio formando água. Tudo bem? E aqui a gente vai ter, tratando com ácido sulfúrico concentrado, segundo aqui o enunciado, a gente vai ter uma desidratação intermolecular entre duas moléculas, certo? Lembre-se que a desidratação de um álcool, você pode ter a intra e a inter. A intra, que não é o caso dessa questão, vai formar um alceno. A dessa questão, que é a inter, que é entre duas moléculas, vai formar um éter. E como é a estrutura de um éter? É essa daqui, certo? Aí os nomes, né? A gente pode dizer que o nome para essa molécula aqui é o cloreto, por causa do cloro, de etila, porque são dois carbonos, lembre aí, né, do et, né, que a gente usa. E aqui a gente tem um éter, que é a função orgânica, o oxigênio aqui entre carbonos. A gente vai ter o éter, e desse lado você tem dois carbonos, desse lado aqui também, certo? Então a gente pode dizer de 2 etílico. Beleza? Então resposta: cloreto de etila e éter de etílico. As reações de desidratação do ciclohexanol. Opa, deixa eu voltar para cá para a caneta. As reações de desidratação do ciclohexanol em meio a ácido resultam em um composto A. Este é hidrogenado na presença de platina, resultando em um composto B. Quais são os nomes e as estruturas do composto A e B? Então vamos primeiro desenhar esse ciclohexanol, que é um ciclo de 6 carbonos e vai ter ligado a hidroxila, já que é um álcool, a palavra que termina em ol. Ele sofreu primeiro uma desidratação, né? Sofreu uma desidratação em meio ácido. Então a gente vai ter aqui, ó, a saída dessa hidroxila e a formação desse cicloalceno, e aqui água, certo? Foi em meio ácido isso daqui. E essa substância, ela vai sofrer uma hidrogenação, né? Então a gente vai ter a quebra dessa ligação dupla e adicionar os hidrogênios. Não precisaria nem aparecer aqui os hidrogênios, mas eu vou colocar só para dar uma ênfase, né? Então a gente partiu do ciclohexanol, que é um álcool. Aí a gente foi para um escrevi aqui a letra muito grande. Pronto. Ciclohexeno, porque é uma ligação dupla aqui, né? Ó. E aqui o ciclohexano,
Perceba aí ó, o AN, porque a gente só tem ligações simples agora. Então a resposta é essa estrutura aqui, ó, com esse nome para a primeira reação e essa estrutura aqui e esse nome como produto para a segunda reação. Tudo bem? A vanilina é a substância responsável pelo aroma da baunilha, presente na composição de determinados vinhos. Este aroma se reduz, porém, à medida que a vanilina reage com ácido etanóico, de acordo com a equação a seguir. Então, a gente tem aqui um ácido carboxílico, né? Vai reagir com essa substância, tudo bem? E a gente vai formar essa daqui, essa substância aqui e água, né? A substância orgânica produzida nessa reação altera o aroma do vinho, pois apresenta um novo grupamento pertencente à função química denominada. Então, tem uma nova função orgânica aí, que a gente não tinha nem nessa molécula, nem nessa daqui. Então, bora só dar uma olhada nas funções que a gente tinha. A gente tinha aqui ácido carboxílico, a gente tinha aqui éter, fenol e aldeído. E nessa molécula aqui, a gente tem aldeído, já tinha, éter, já tinha, mas tem esse novo grupo aqui, ó, que é o do éster. Éster é uma nova função que apareceu, alternativa A, certo? Então aqui, ó, ácido carboxílico, fenol nesse OH, éter, não confundir com éster, e aqui aldeído. Belezinha? Você pode dar uma pausa aí e ler esse enunciado, tudo bem? E a gente vai direto aqui para a resolução. Quais são as funções orgânicas presentes na molécula da figura 1? Então, a gente tem aqui aldeído, a gente tem aqui éter e a gente tem aqui fenol, beleza? Os ésteres podem ser obtidos por meio da reação da figura 2, aqui ó, figura 2 a reação de esterificação. Você tinha um ácido carboxílico, coloca para reagir com um álcool, tem a saída aqui de água e você forma um éster, certo? Desenha a estrutura do éster formado quando um ácido butanóico e um etanol reagem formando, né, aí um éster. Bora lá. Então, ácido butanóico é um ácido com 4 carbonos, certo? Você vai colocar para reagir com o etanol, que é com 2 carbonos. A gente tem a saída de água e a formação desse éster aqui, ó. Certo? Pode acrescentar aí os hidrogênios para ficar mais completo. Mas está aí a estrutura. Resposta para a letra B. Quantos carbonos com hibridização sp2 apresenta a estrutura da vanilina, que é da figura 1, certo? Então, sp2, a gente vai ter os carbonos que fazem ligação dupla, certo? Uma dupla e 2 simples, por exemplo. E esses carbonos aqui do ciclo, né, estão nessa situação, porque você tem aqui o anel aromático, desse jeito, ó. Certo? Colocar assim as ligações. Esse carbono ele está dessa forma, certo? A gente tem esse carbono aqui, fazendo 3 ligações, 4 ligações simples, então ele não pode ser. Mas esses carbonos aqui do ciclo, deixa eu colocar aqui a hidroxila também, né? Todos esses carbonos aqui do ciclo, eles são sp2 e esse carbono aqui também. Então a gente tem um total de 7 carbonos
sp2.